Bom dia, graça e paz, queridos irmãos, ouvintes, nesta manhã de sexta-feira, dia 8 de dezembro de 2023. E o nosso devocional diário está no livro de Apocalipse, capítulo de número 7. Aqui fecha a segunda vez que João fala a mesma história, da primeira vinda até a volta de Cristo. Nós vimos que do capítulo 4 até o capítulo 7, que nós nomeamos de os 7 selos, nós vemos que João ele está recontando a história que ele contou do capítulo 1 ao 3 e agora do capítulo 4 ao 7, ele fecha mais uma vez, mais um ciclo contando a mesma história, e essa história ele vai contar por mais outras 5 vezes ainda, e nós vamos ver ao longo deste mês, este último mês do ano, dentro daquilo que nós temos aqui falado acerca do Apocalipse. No comentário do capítulo 1, se você quiser entender como está dividido o que eu estou dizendo sobre João contar a mesma história 7 vezes, você vai entender o que eu quero dizer, a maneira que acredito eu, ser a melhor maneira de lermos o livro de Apocalipse. Aqui, neste capítulo, nós nos lembramos que no final do capítulo 6, ele fala sobre o dia da ira do Cordeiro. Esta ira cairá sobre os escolhidos? Essa é uma pergunta, mas é claro que não. Nós vimos que a abertura do segundo aos quartos selos mostra a perseguição à igreja e o terror no mundo, a tribulação, a grande tribulação, pelas quais a igreja sim passará. Mas a ira final de Deus, a ira final do Cordeiro, ela não alcança o povo de Deus. E quando isso acontecerá? Acredito eu que acontecerá no último dia da terra, como nós conhecemos, dessa terra como nós a conhecemos. Reconheço que pode ser um dia muito maior do que nós pensamos, um dia de 24 horas. Isso pode ser uma grande realidade, mas o que importa é os que são de Cristo não sofrerão esta ira final. Olha o que diz aqui o versículo de número 3. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Ah, que coisa maravilhosa. E o versículo 4 vai dizer algo espetacular. Então ouvi o número dos que foram selados. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Vamos entender isso aqui. Primeiro, fala de 144 mil. Os números em Apocalipse são importantes. Nós já vimos, por exemplo, que os 24 anciãos são um símbolo da igreja. 12, a igreja do Antigo Testamento, que era ali as tribos de Israel, e os 12 apóstolos, que são aqueles que trazem a mensagem que nós hoje seguimos como doutrina na igreja cristã. 12 vezes 12 dará 144. E 1000, nós vamos ver em Apocalipse, que é o número que completa. Então 12 vezes 12 vezes 1000 darão os 144 mil, ou seja, mais uma vez o símbolo da igreja. Mas alguém pode dizer, mas são as tribos de Israel, são judeus apenas. Mas entendamos que João ele descreve essas tribos de uma maneira nova. Se você observar no Antigo Testamento, nenhuma das listas do povo de Israel, das tribos de Israel, vai ser mencionada como a que ele vai citar aqui dos versículos 5 até o versículo de número 8. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, você não vai ver dentre as 12 tribos a tribo de Levi. Aqui está a tribo de José, foi dividida entre os seus filhos, mas aqui está a tribo de José. João, de uma certa maneira, ele está abrindo os olhos para aquelas pessoas para entender. O que eu estou dizendo aqui são sim as tribos de Israel, simbolizando o Antigo Testamento, mas entendamos que todos esses números, essas pessoas, é para vocês não levarem literalmente a nação judaica anterior, mas a nação que é o novo Israel de Deus, o povo de Deus, os salvos em Cristo Jesus. Ele vai mostrar a visão dos salvos diante de Jesus. Que coisa maravilhosa. Olha o que diz aqui o versículo de número 9. Ele diz assim: depois dessas coisas vinha uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos. Eles estavam diante do Cordeiro, é um símbolo da salvação claramente diante de nós. E quem são esses? João, ele vai ser perguntado sobre isso no versículo 13. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas?
Aí ele responde: meu Senhor, tu sabes. E ele mesmo responde, o ancião responde para João: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Essa é a visão final. Depois do arrebatamento, veremos nesse último dia a ira do Cordeiro sendo derramada, como já vimos. E aqui estarão diante do Senhor todos os salvos. E nós vamos ter um vislumbre maravilhoso já da eternidade aqui, dos versículos 15 ao 17. Olha comigo. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Por quê? Porque o Cordeiro que está no meio diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia! Temos até aqui, irmãos, mais uma vez, dos versículos 4 ao 7, do capítulo 4 ao 7, um resumo da salvação. Vimos desde o trono de Deus ali a soberania sendo passada para o Cordeiro, vimos a abertura dos selos, ali aqueles cavaleiros que vêm, Cristo vindo primeiro e depois as pragas que virão sobre ele, sobre a terra toda, que estão seguindo, estão acontecendo, mas um vislumbre final também, o dia final, o dia da ira do Cordeiro, aonde os que são salvos, os escolhidos serão selados e livres dessa ira final. Que nós possamos estar buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Sim, passaremos por tribulações, grandes tribulações, veremos sim um governante chamado anticristo reinar nessa terra, perseguir os cristãos de uma maneira como nunca antes foram perseguidos, mas estamos selados, guardados pelo poder do Espírito Santo. Paulo vai dizer em outro lugar que o Espírito Santo é que nos sela. Somos selados por ele, guardados por ele. Que tenhamos um fim de semana maravilhoso com essa certeza de que estamos sendo guardados pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a paz do Senhor